Olá! Depois de um período crítico de seca, as chuvas estão aí. Ainda bem, estávamos realmente precisando. Mas, junto com a chuva, um grande perigo volta a nos rondar: a dengue. Só que, recentemente, uma outra doença também chegou ao país: a febre chikungunya. No programa de hoje, então, nós vamos falar sobre essas duas que são similares nos sintomas e na transmissão. Você já ouviu falar sobre febre chikungunya? Sabe como diferenciar os sintomas, da dengue e da chikungunya e de outras viroses que são comuns nessa época do ano? Bem, seja bem-vindo ao Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. E participe deste programa, então. Pense Saúde está no ar. Participam do debate de hoje sobre chikungunya e sobre dengue os infectologistas Dr. Alexandre Moura e Dr. Frederico Amâncio. E como eu falei na abertura, aproveite para esclarecer a sua dúvida a partir de agora, ligando para a gente ou mandando e-mail. O número de contato é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. A febre chikungunya é uma doença nova, recente aqui no Brasil e, por isso, ainda muito desconhecida pelas pessoas. Nós estamos às ruas para saber se elas já ouviram falar da doença. Você de casa já ouviu falar? Sabe o que é? Sabe de onde veio? Como que chegou até o Brasil? Vejamos a seguir. Já ouviu falar da chikungunya? Não. É alguma coisa chinesa, alguma coisa indígena. Repete a palavra. Chikungunya. Ai, não tenho a menor noção. Já ouviu falar da chikungunya? Não. Chico é complicado. Chikungunya. É o Chico. Não, mas não é nada disso. Sobra aí. Deve ser uma comida, não? Alguma coisa de comer? Chikungunya. Não faço nem ideia. Como é que chama aquele bichinho da dengue? Acho que é semelhante à dengue. Eu sei que ela é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, e os sintomas são parecidos com os sintomas da dengue. Mas o que é a chikungunya? Chikungunya é uma palavra africana que significa aqueles que se dobram. Esse nome faz alusão à aparência encurvada dos pacientes que se contorcem em decorrência do processo inflamatório causador de dores intensas nas articulações. O vírus foi detectado pela primeira vez na Tanzânia, país localizado no sul do continente africano. Veio parar no Brasil, trazido por militares em missão no Haiti. Afetou inicialmente os estados do Amapá e Bahia, e mais recentemente Minas Gerais. E nós vamos entender, então, bem-vindos, antes de mais nada, obrigada pela presença e por se disponibilizar a vir aqui esclarecer as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores também. Mas chikungunya, como a gente pode ver aqui logo na abertura, muita gente nunca nem ouviu falar. E está chegando devagarzinho, como a dengue chegou devagarzinho. Mas vamos entender melhor o que é essa chikungunya. A gente viu que ela veio originalmente da África, mas o que é, como que ela é transmitida? Bom, é uma doença que já foi identificada há várias décadas, né? A gente já tem uma circulação no mundo, né, já há algum tempo. Mas realmente causava epidemias localizadas na África, na região da Ásia. Alguns anos atrás chegou a causar uma epidemia, né, na Itália, no sul da Itália, e ela ganhou mais atenção nos últimos tempos porque atingiu as Américas, né? Então nós temos mais ou menos em torno de um ano, um pouco mais de um ano, em que uma grande epidemia assolou a América Central, a região do Caribe, e aí com o trânsito de pessoas, né, de um lado para o outro, acabamos trazendo a doença para o Brasil. Né, e nós estamos vivendo grandes epidemias, principalmente na região da Bahia, na região de Feira de Santana e no Amapá, na região do Oiapoque. Então, como o vetor é o Aedes aegypti que transmite a dengue, o Brasil já tinha uma condição favorável de transmissão. Faltavam pessoas carregando a doença, porque é uma doença que não acomete animais, é uma doença basicamente de humanos. Então, você precisava ter pessoas
em período virêmico, né, com febre, e aí então a equação se fechou, né, que você já tinha um mosquito trazendo pessoas infectadas, esses mosquitos então que já existiam no Brasil picaram essas pessoas, né, que chegaram de viagem e passaram então a haver uma transmissão local, colocando em risco, né, essas cidades e com risco, claro, de disseminar por todo o país. Porque hoje em dia não fica localizado mais, né? O trânsito é intenso. É somente... Então, o mosquito transmissor é o mesmo ou tem algum específico para chikungunya? Não, a gente pode ter, além do Aedes aegypti, né? O Aedes albopictus também pode transmitir chikungunya, como também a dengue pode ser transmitida também pelo Aedes aegypti, como também pelo Aedes albopictus, né? Então, isso ocorre dependendo, geralmente o Aedes albopictus, ele transmite geralmente em regiões mais silvestres, com mais mata, né? E o Aedes aegypti, geralmente, ele transmite em região urbana, né? Como grandes cidades, como Belo Horizonte, Divinópolis, né? Você está citando Divinópolis aqui porque tem casos da chikungunya em Divinópolis. Sim, porque a gente está passando por um momento onde que tem um grande número de casos, né, na região de Divinópolis e nas cidades vizinhas, né? E anualmente a gente sabe que nós teremos casos de dengue, um aumento geralmente no período de março e abril, por causa das chuvas, do calor, né? E provavelmente nós teremos também, se os casos de chikungunya chegarem aqui em Minas Gerais de forma importante, nós teremos também um aumento no número de casos também na mesma época que ocorre a dengue, na época de calor e chuvas. É o mesmo. Porque é o mesmo ciclo, é o mesmo vetor, né? Eu acho que a gente tem imagens aqui do mosquito. Vamos ver, acho que esse é o Aedes aegypti, que é o mesmo. A gente vê na imagem assim, a gente parece que é um mosquitão enorme, né? Mas, na verdade, é do tamanho de um pernilonguinho, né? Isso. Ele é um mosquito pequeno, né, bem arisco, né? Então, ele esconde embaixo de mesas, de sofá. Ele gosta muito de picar a nossa canela, o tornozelo, né? Então, ele tem essa característica mais pintadinha. Ele é um mosquito, né? Parece o pernilongo comum, mas ele tem uma característica que não costuma ser aquele mosquito que de noite costuma zumbir nos nossos ouvidos, não. Aquele lá costuma ser o pernilongo mais comum. Pernilongo mesmo. Esse ele tem um hábito mais diurno, assim, vespertino. Início da manhã, final da tarde, ele geralmente não nos pica deitado. Então, quando a gente levanta pela manhã ou no final da tarde, às vezes sentado naquele ambiente, ele gosta muito de esconder, como eu falei, embaixo aí de sofás, de mesa, ele fica geralmente escondido e quando você assenta, ele vai picar, picadas curtas. Então, às vezes, quando você olha, você já não vê mais, porque só fica ali, às vezes, um pouco a marca, um voo um pouco irregular. É um mosquito, então, de difícil combate, não só por esses hábitos dele, né? Então, é difícil, a gente não adianta muitas vezes você colocar só o aparelhinho na sua casa ao chegar, porque ele vai te picar também às vezes na escola, no local de trabalho, então dificulta um pouco porque ele vai picar ao longo do dia. Então a gente tem que agir muito na questão realmente evitando a proliferação, na prevenção em relação, principalmente o nosso enfoque maior enquanto saúde pública é na questão da água parada, que é onde ele se transmite. Porque você controlar ele no dia a dia evitando a picada, é claro, podemos usar meias, calças compridas, eventualmente o repelente vai reduzir um pouco essa atividade, o número de picadas, mas não vai ser suficiente para impedir a transmissão. Interessante, porque mais então é um mosquito que voa abaixo, então é mais pernas e pés que são mais acometidos, né? Fica debaixo da mesa. Geralmente as áreas expostas, né? Mas isso que o Alexandre colocou é muito importante, porque às vezes as pessoas fazem associação com o pernilongo, né? Geralmente o Aedes aegypti, ele geralmente pica durante o dia, né? Diurno, né? Durante o período que você está trabalhando, ou que a criança está na escola, e é por isso que é muitas vezes difícil de se proteger, né? Não adianta ficar em casa só dentro do mosquiteiro, porque as pessoas saem, se deslocam, né? E aí acabam se infectando através da picada do mosquito, do Aedes. E os sintomas? Quais são? Algumas coisas semelhantes e diferentes da dengue? Quais são, doutor Frederico, quais são os sintomas do... Tem vários sintomas que são semelhantes, né? São sintomas, por exemplo, a febre, a dor no corpo, tanto na dengue quanto na chikungunya, eles vão aparecer. Mas é importante salientar que uma coisa que diferencia muito uma da outra é a dor articular, a dor nas juntas, né? Que no chikungunya isso fica muito mais evidente. Além da dor nas juntas, você pode ter um edema, um inchaço na articulação, né? Então, isso ocorre com muito mais frequência. Semelhante a uma artrite mesmo? Como se fosse uma artrite. Entendo, né? até dificuldade. E uma artrite de intensidade importante, muito intensa, que faz com que as pessoas se curvem, inclusive. Muitas vezes a pessoa vai procurar o pronto atendimento ou a unidade de saúde já curvada,
né? De dor. Lá em Feira de Santana mesmo, né, na Bahia, quando começou a aparecer os primeiros casos, os profissionais de saúde perguntavam, mas que dengue é essa que está fazendo com que os pacientes se curvem de tanta dor, né? Então chama a atenção essa característica de uma dor articular com edema nas juntas, que é muito mais significativo no chikungunya do que na dengue. No caso da dengue, as pessoas, apesar de há vários anos a gente vem convivendo, parece também que com algumas alterações até de sorotipo, mas os sintomas são bem conhecidos. Mas o diagnóstico, ainda assim, apesar de serem conhecidos, sempre fica a dúvida, será que é dengue? Será que eu estou com uma virose? Porque vem aquela sensação de febre, de corpo ruim, de dor, de indisposição, às vezes vômito, que se assemelha a uma virose, não é, A dengue, na verdade, é um vírus, então ela também é uma virose. É uma virose, Quando a gente fala virose, até a dengue está incluída dentro desse rol, né, e que vai diferenciar, por exemplo, vai entrar nesse diagnóstico diferencial a própria gripe, que às vezes no primeiro momento pode se iniciar com a dor no corpo e febre alta, e às vezes o sintoma respiratório aparecer depois de 24, 48 horas. Inúmeras, são mais de centenas de viroses, e mesmo a dor articular não é específica do chikungunya. Realmente é o grande marcador, né, como o doutor Frederico colocou muito bem, mas os vários casos em Belo Horizonte que a gente vem investigando como suspeito de chikungunya não estão se confirmando, e são pessoas que às vezes você, ao conversar com o paciente, ele tem uma dor articular muito forte, ou seja, tem vários outros vírus que causam sintomas também semelhantes. Isso dificulta um pouco, né, obviamente, o manejo e a questão principalmente do controle, da vigilância da introdução de uma nova doença. Mas do ponto de vista prático para o paciente, né, é a questão dos cuidados gerais, porque o repouso, a hidratação vão ser orientações gerais para quase todas as viroses. O que seriam os mesmos para a dengue, valem para chikungunya. Então isso ajuda um pouco nessa questão. Mas, por exemplo, a dengue é interessante porque ela não é só repouso e hidratação e ponto. A hidratação na dengue é o remédio e tem que ser em grande volume. Então, diante de uma suspeita de uma situação epidemiológica, uma virose que possa ser dengue, é interessante que o profissional de saúde maneje aquele caso, conduza aquele caso como suspeita de dengue. Porque, na verdade, o repouso e a hidratação vão fazer parte, mas a hidratação, no caso da dengue, ela precisa ser muito mais volumosa. No chikungunya, não existe uma orientação muito específica. São analgésicos, geralmente são remédios sintomáticos que você vai agregar, né, ao paciente para aliviar, dar um conforto. E o problema do chikungunya vai ser depois, porque a grande parte das viroses vão, em uma semana, ir embora, né? Ou seja, claro, algumas doenças podem até matar o paciente, como a dengue pode, às vezes, resultar em óbito. Mas depois de uma semana, a pessoa, né, ou a grande parte delas vai estar plenamente recuperada. E o chikungunya, pelo menos um terço das pessoas vão persistir com dor por meses, eventualmente anos. Essas dores então, nas articulações? Nas articulações, e podem ser incapacitantes. Então, isso gera um impacto ainda adicional no nossa comunidade. Porque no caso da dengue, a gente falando aqui do diagnóstico, parece um diagnóstico diferencial complicado aqui, né, para esses dois casos. Na dengue ainda tinha algumas coisas de petecas, né, que eram manchinhas vermelhas, a prova do laço que as pessoas faziam. Isso. No chikungunya tem algum diagnóstico diferencial, mas nós vamos falar isso no próximo bloco, porque agora aqui não vai dar tempo mais. Estamos conversando hoje sobre chikungunya e sobre dengue também, porque ambas doenças são transmitidas pelo mesmo vírus, pelo mesmo vetorzinho, né, o Aedes aegypti. Mas se você tem alguma dúvida, quer mandar pergunta para a gente participar desse nosso bate-papo, é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Nosso intervalo é rapidinho, voltamos já já.